aqui no Jabuti Gigante e a gente vai apresentar alguns materiais para vocês que confeccionamos nas oficinas educativas aqui do Zoo no mês de dezembro. Então hoje a gente vai presentear os animais com os enriquecimentos ambientais que a gente preparou durante as oficinas educativas no zoológico. Eu sou Yasmin e esse daqui... Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, ambos somos educadores daqui do Zoológico de São Paulo. Bom, Yas, vou começar a falar um pouquinho sobre os enriquecimentos, né? E esses materiais que a gente tem aqui na nossa mesa. Bom, de maneira mais ampla, o que seria esse enriquecimento ambiental? Bom, são estratégias que a gente faz, né? De alguns itens que a gente coloca para promover o bem-estar dos animais. Então, estimular o comportamento físico, né? Estimular o bem-estar psicológico, mental. Então, aqui a gente tem alguns itens que a gente utiliza aqui no zoo. Esse é legal que a Yasmin está na mão, que é um item que a gente utiliza de alimentação para o tamanduá. Então, a gente cria obstáculos, né? Para o tamanduá se alimentar. Então, dentro desse tubete que vocês estão vendo, vão ser colocados alguns alimentos que o tamanduá vem, e aí a gente consegue criar esse obstáculo, promovendo esse desafio. E através desse desafio, a gente promove o bem-estar, tanto por aqueles comportamentos físicos e alguns comportamentos naturais que vão ser da espécie. Aqui a gente também tem outros, né? Quem esteve hoje de manhã, a gente comentou que foram, durante o mês de dezembro, nos dias 11 e no dia 18, a gente abriu aos visitantes para confeccionarem, né? A gente abriu algumas oficinas de enriquecimento para confeccionarem alguns itens. E aqui a gente tem um de exemplo, né? Como hoje a gente está num tema natalino, está bem próximo do Natal, a gente tem essa caixa, né? E dentro dessa caixa, vou até abrir para vocês verem. Dentro dessa caixa, geralmente vão alguns itens alimentares. Então, vai alguma comida aqui dentro. E dentro dela tem essa palha de madeira. Então, para que serve isso? Para criar um obstáculo para o animal buscar esse interesse, né? Buscar esse comportamento de ir lá, xeretar, né? Porque é uma coisa que ele não sabe que ele vai receber, é uma coisa que ele não sabe o que é. Então, a gente promove essa curiosidade. Bom, e aqui, de aproveitar que a gente está no habitat dos jabutis gigantes, a gente tem esse varal todo estendido, assim, com essas bolinhas bonitinhas. E dentro dessas bolinhas, né, entre essas bolinhas, a gente tem ramos de malvavisco, que é uma planta, né, é uma folhagem que ele gosta bastante, tem bastante apreciação. Então são coisas que são penduradas e aí ele vai lá, instigado pela essa curiosidade, né, com essa curiosidade em si, vai lá e se alimenta desses ramos. Vale lembrar que o jabuti é um réptil, né? Isso é importante a gente falar. Ele tem a digestão um pouquinho mais lenta. Então também as folhas, elas estimulam o movimento para eles poderem capturar a comidinha deles ali, estimulando os comportamentos que trazem essa sensação de bem-estar para os animais que estão aqui. E aí, meninas, ele tá com folha agora no enriquecimento, mas ele só come folha? Muita gente acha que o jabuti só come folha, né? Como é que funciona? Não, o jabuti, especialmente esse jabuti gigante, ele é um animal onívoro. Então ele consome tanto a carne quanto folhagens, legumes e vegetais. Aqui a gente consegue ver principalmente duas bandejas de alimentação que a gente dá aqui no zoológico. Então essa alimentação geralmente é frutas, legumes, né, ovos, até dependendo do dia, né, que é calculado certinho. E aí essa é a diferença, né? Muitas pessoas acreditam que o jabuti é um animal extremamente herbívoro, mas ele é um animal onívoro, então ele consome das duas fontes, né? E já aproveitando o gancho que a Yasmin deu, às vezes a gente percebe que o jabuti não demonstrou muito interesse no enriquecimento no momento, né? Mas é legal lembrar que, por ser um réptil, ele tem um metabolismo, né? Então o reloginho biológico dele é bem mais lento do que o nosso. Então ele leva mais tempo para demonstrar interesse, leva mais tempo para fazer a digestão, para fazer a alimentação, né? Aquele comportamento que a gente vê geralmente no jacaré, nos crocodilos, né? Mesma coisa que a gente vivenciou hoje um pouquinho de manhã nos felinos, né? Aquele ali tá mais interessado agora, né? Tá olhando. Já tá de olho. Tá investigando para ver o que será que é isso. A gente recebeu uma pergunta aqui do Vitor. Ele perguntou se todos os animais do zoo hoje estão recebendo enriquecimento de Natal. Sim, que nem a gente comentou. De manhã a gente fez uma live abordando um pouco dos felinos. Então, nos felinos pequenos a gente deu essas caixinhas, né, com os conteúdos alimentares, né, com alimento dentro. E em alguns outros animais a gente tem um outro tipo de enriquecimento que é para ter um pouco a ver, né, para ser relacionado com os comportamentos naturais do animal. Então, por exemplo, nos tamanduás a gente tem esse aqui e o conde também, que é esse aqui, que são
geram obstáculos assim para alimentação, né? E sim, todos os animais eles receberam enriquecimentos, só que são enriquecimentos diferentes baseados assim no seu comportamento. Por isso que aqui a gente viu uma coisa que é legal até a gente comentar. O porquê desses ramos estarem pendurados, não estarem dispersos, né? Não estarem jogados ao longo do habitat. Principalmente para a gente incentivar aquele movimento, aquele exercício físico para o jabuti, né? Então ele vai lá, vai ter aquela coordenação motora de tentar morder, às vezes não conseguir, e com isso a gente promove aquele comportamento físico e aquela sensação de bem-estar, né, ao animal. Até porque na natureza ele não acha tudo no chão, né? Exatamente, tem o esforço e aí entra naquela parte do comportamento natural também, né? A gente busca aquela raiz do comportamento natural para o animal. Ele alongar o pescoço, né? Dar uma alongadinha no pescoço dele. E aí, quantos jabutis a gente tem aqui, gente? Ó, nesse habitat são 4 jabutis, né? São 2 machos, 2 fêmeas. Só que por ter dado agora uma nublada, assim, eu acredito que os outros 3 vão estar dentro ali da casinha dele, né? Aqui a gente consegue ver uma fêmea aqui na frente. E os nomes, Gui? Everest, Aconcagua... Colina e Escarpa. Colina e Escarpa, isso. O Everest e o Aconcagua são machos, né? Tem esses nomes de montanha porque o casco tem aquele formato que lembra mais uma montanha, e Colina e Escarpa são as fêmeas. Olha ali com a boquinha aberta. Bom, pessoal, nós podemos acompanhar agora os presentes do jabuti gigante, né? Da mesma forma como os felinos na parte da manhã, eles não interagiram, pelo visto parece que ela vai comer agora. Ela vai no tempo dela. Você falou. Ela tá certa. Vou aproveitar o gancho, pessoal, se vocês tiverem um interesse em participar parte desse projeto, né, no dia 25, a partir do dia 25 de janeiro, a gente vai desenvolver mais uma oficina de enriquecimento. Então a gente vai abrir os visitantes para elaborarem itens que nem você vê do varal. Aí caso você tenha interesse, é só participar. Olha lá. Eba! Tartaruga come mato? Tartaruga come mato? Agora ela se empolgou ali. É, tá gostoso pelo visto. E eu também fico com uma bolinha. O Gil, né, que tá fazendo as fotos ali do jabuti, ele faz parte aqui da equipe do Zoo, né? Ele que faz esses registros lindos. Que estão no feed, tanto do zoológico quanto do botânico. Então vale a pena conferir as fotos que estão no feed do Instagram. São feitas pelo Gil. Como ele foi? Como foi? Ele entrou pela porta. Tem uma portinha ali. O que é isso? Isso aqui é muito importante. E Yasmin, precisa se inscrever para participar das nossas oficinas do Zoo? Como é que a gente faz? É só atender o local que a gente vai estar fazendo. É só chegar no ponto de encontro e fazer, né? Isso, de preferência com alguns minutos de antecedência pra gente, porque tem um limite de vagas, né? Isso. Mas não precisa fazer a inscrição antes, mas a gente aconselha a estar chegando aí pelo menos com 30 minutinhos de antecedência para conseguir organizar e garantir a vaga. Então lembrando que a oficina vai ser no dia 25, né? Então vai ser a oficina aberta às crianças, às famílias. Então tá todo mundo convidado para estar aqui no Zoo dia 25, fazendo atividade de enriquecimento, pra gente depois presentear os animais no dia 26. Então também vai ter uma nova live mostrando o que a gente produziu no dia 25, no dia 26 de janeiro. Dia 25 é um feriado do estado de São Paulo, do aniversário de São Paulo, né? Então todo mundo aí vai estar bem tranquilo, é só chegar.
Então a gente agradece, né, novamente, vou começar a despedida agora. Então a gente agradece a presença de todo mundo aqui nesse dia tão especial, né, que são os presentes dos animais aqui no Zoo de São Paulo. Então a gente agradece, convida vocês a checar depois os vídeos no YouTube também, porque muitos dos resultados, né, de hoje dos presentes dos animais vão estar no YouTube, porque de manhã a gente não presenciou os felinos, mas depois que a gente terminou a live a gente viu eles interagindo com os enriquecimentos, a gente registrou para compartilhar com vocês. Então tá todo mundo convidado para checar o YouTube do Zoo e para comparecer no dia 25 na oficina que a gente vai realizar.